Dini Boy. O Dini tá em todas, hein, amor? Dini, você se transformou num cara disciplinado, hein, velho? Caramba, parabéns. Adib, o Adib, eu tava lá no escritório dele, mano. Eu falei, Adib, eu tô ligado que você não tá acordando 5 e 6. Você tá entrando 5 e 15, não sei o que lá. Aí desde então ele nunca mais deixou de entrar 5 e 6. É isso aí, Adib. Ritmo, rotina e ritual, Raul. Ai, que legal, cara. O Cleidson, e aí, velho? Nos vemos no final de semana, hein? Jerônimo, que legal, cara. Muito massa, todo mundo aí na área. Ana, Alan. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Seguinte, galera. Vamos começar. Frase do dia, time. Frase do dia é a seguinte: você pode se livrar das escolhas, mas nunca das consequências. Olha só. Você pode se livrar das escolhas, mas nunca das consequências. Então, o que acontece? A gente acha que se a gente tomar decisões, a gente vai ter consequências, não é? Então, tomar decisões traz consequências. Não tomar decisões também. Olha só. Foda, não é? Então, muitas vezes, o que a gente vai? A gente não toma decisão. A gente procrastina. E a gente acha que se a gente não tomar decisão, nada acontece e as coisas acabam acontecendo naturalmente. Só que o ponto você é livre para tomar suas decisões, mas você é escravo, você é prisioneiro das consequências. Então você pode fazer o que você quiser hoje, não é? Você pode fazer o que você quiser. Você pode comer mais, você pode ir na academia, você pode não ir na academia, você pode estudar, você pode ler um livro, você pode trabalhar, você pode fazer hora extra, você pode ir atrás da pessoa que você gosta, você pode estudar mais sobre investimentos, você pode fazer tudo isso. Você pode fazer o que você quiser, da forma que você quiser. O problema é que você vai ter consequências. Então você é livre para fazer o que você quiser, mas você é escravo das consequências. Ok? Então essa frase ela é muito importante para mim. E quando a gente começa a entender que de fato essa frase é verdade, que isso acontece, que é assim que funciona, essa é a lei, né, da vida. Você toma decisões, você tem consequências, causa e efeito. Você começa a se preocupar mais com as suas atitudes, não é? Você começa a se preocupar mais com as suas atitudes, porque as suas atitudes que vão definir a consequência que você vai colher disso daí, não é? Essa é a lei da vida, causa e efeito, plantação e colheita, não é? E já que a gente está falando de plantação, de causa e efeito, eu quero falar para vocês sobre um tema muito massa. E esse tema será o seguinte: falaremos sobre a relação do tempo e do dinheiro. Tempo e dinheiro, tempo e riqueza. E vai ser muito legal, e mais ou menos no final da aula para frente eu vou deixar um pouco mais técnica a parada, né? Para começarmos a aprofundar mais sobre dinheiro, investimentos e etc, tá bom? E aliás, que frio, hein? Tá um puta frio aqui em São Paulo. Tá? Olha como que está a Ezio Auditore de Firenze. Olha ali, ó. E esse aqui? Ô Tarantos, tá moscando? Meu, tá viajando, não quer papo Tarantos hoje. E tá um frio, né? Eu tava em Fortaleza ontem. Quê? Ave Maria, deixa eu mostrar isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui, primos. Minha meia. Dá pra ver? Olha essa meia, primos. Olha isso aqui. É o Primo Jackson, velho. Um primo mandou pra gente. Primo Jackson. Fala sério, que demais isso. Bom. Então, beleza, primos. Vamos lá. Amor, você tem aquele canetão, né? Sim. Pode pegar pra mim, por favor? Então, o que a gente já viu? O que a gente já viu, né? Coisas que a gente já falou várias vezes, que eu só vou introduzir muito rápido. A gente viu o seguinte: se eu quero mudar um resultado, eu não tenho que mudar minha ação. Se eu quero mudar um resultado, não tenho que mudar minha ação, não é? Isso aqui não funciona, porque se fosse assim, todo mundo que quer fazer dieta iria conseguir ter um corpo melhor, não é?
Senão todo mundo que quer guardar dinheiro, iria conseguir guardar dinheiro. Então não é assim, não é só você mudar suas ações. Existe algo antes disso. Você precisa mudar seu pensamento, não é? Então, cara, você começa a pensar muito uma coisa, começa a sentir uma coisa, você começa a agir diferente, então o resultado é diferente, tá bom? Então é mais ou menos assim que acontecem essas mudanças, tá? Só que a gente precisa tomar muito cuidado com o fator temporal das coisas, não é? Com o fator temporal das coisas. Por quê? Amor, eu não sei se vai dar para ver ali no vídeo. Você pôs luz da última vez? Como foi? Não? Tá. Então, deixa eu tomar meu cafezinho aqui que eu vou fazer um rabisco ali. Então, peraí, deixa eu pegar o celular e colocar aqui. Seguinte. Primeiro, eu preciso entender aqui. Existe... A gente costuma ter 3 momentos na nossa vida, tá? A gente tem primeiro momento, segundo momento e 3 momentos. E o terceiro momento, né? O primeiro momento é o momento em que a gente não tem alguma coisa. Eu não tenho algo. No momento que eu não tenho algo, eu me importo pra caramba com isso daí. Eu me importo muito com isso daqui. Depois tem um momento que eu de fato tenho alguma coisa. No momento que eu tenho alguma coisa, eu me importo pouco com isso daqui. E quando eu perco alguma coisa, eu me importo muito. Entendeu? Eu me importo muito. Então eu dou muito mais valor. Ó, não tenho algo, aqui tenho. E aqui não tenho mais. Tá? Então veja só. Quando eu não tenho alguma coisa, eu começo a me importar demais com isso. Quando eu tenho alguma coisa, eu me importo pouco. E quando eu não tenho mais, eu me importo muito. Então isso daqui se aplica a quase tudo na vida e se aplica aos investimentos, que é o que eu vou falar. Então, ó, imagina que eu não tenho, sei lá, no meu caso, quando eu era mais novo, eu não tinha um brinquedo, tá? Eu não tinha um brinquedo, não tinha uma espadinha lá que eu queria muito quando eu era pequeno. Eu não tinha, então, nossa, para mim ela era tudo. Aí eu tive essa espadinha. O que aconteceu? Passou, eu deixei de valorizar essa espadinha. Ela não era mais nada para mim. Só que a partir do momento que um amigo meu quis começar a brincar com a minha espada e eu perdi a minha espada, essa minha espada virou tudo na minha vida. Como assim eu perdi isso daí? Como assim? Não é? Então, quando eu estou falando de investimentos, funciona da mesma forma, né? Funciona da mesma forma. Então, quando eu não tenho algo, não tenho uma carteira de investimentos, não tenho alguma coisa assim, eu começo a me importar demais com investir, com o ato de investir. Quando eu começo a investir, eu deixo de me importar com isso. Só que quando eu perco uma oportunidade, eu me preocupo pra caramba. Eu me preocupo pra caramba. Isso aqui funciona muito com relacionamentos também. Muitas pessoas querem, eu quero um relacionamento, sei lá, quero uma esposa, quero um marido, não sei o que lá. E aí eu não tenho alguém. Então a única coisa que eu queria era ter alguém para ficar junto comigo, embaixo de cobertura, assistindo série, não é? Então tem isso, não é? Aí quando a gente para de valorizar. A gente esquece que a gente queria aquilo lá. A gente para de valorizar. E aí de repente a gente toma um pé na bunda, né? Então, e quando a gente toma um pé na bunda, o que acontece? A gente começa a ficar super depressivo. Então, geralmente pode reparar, a pessoa que toma um pé na bunda, geralmente ela se importa muito mais, é muito mais difícil para ela superar o término do relacionamento do que para a pessoa que dá o pé na bunda. Por quê? Porque a pessoa que toma o pé na bunda, geralmente ela é a pessoa que perdeu, né? Na cabeça dela, geralmente ela é a pessoa que perdeu, ela é a pessoa que foi tirada do relacionamento. Então ela tem aquela sensação de não ter mais. E quando isso acontece, ela se importa muito com isso daqui. E aí tem muita gente que passa muito tempo até conseguir superar. E quando a gente está falando de grana, é a mesma coisa. Porque qual que é um dos grandes problemas que eu vejo em relação à grana? Um dos grandes problemas que eu vejo em relação à grana é o fator temporal das coisas. É o fator temporal das coisas. Porque o que eu comecei a perceber é que quanto mais longo prazo as pessoas pensam, mais ricas elas são. Então, foi muito bom para mim esses últimos anos que eu pude conversar com muitas pessoas bem-sucedidas
com milionários, bilionários, porque eu pude ver que o pensamento deles é um pensamento de longo prazo, geralmente. Então eles sempre estão pensando em business de longo prazo. Poxa, pega aí o Adib. O Adib está montando uma fábrica, acho que é a maior fábrica de remédio do Brasil, da América Latina, não sei. Cara, uma fábrica você não monta da noite para o dia. Uma fábrica você não monta da noite para o dia. Tem muita gente envolvida, tem muito funcionário envolvido, tem muita equipe envolvida, tem muita grana envolvida. Não é um retorno que volta em um mês, em 6 meses, em um ano. É uma coisa de longo prazo. Então, quanto mais longo prazo você pensa, mais retorno você tem. Só que o problema é, a nossa cabeça, ela tende a querer viver momentos diferentes da nossa vida. Amor, você tem um apagador, por favor? Você pode apagar então, por favor? O Adib está falando aqui, pensando para 30 anos. Pensando para 30 anos. Entendeu? Então, assim, cara, o fator temporal é muito importante quando você está falando de riqueza e quando você está falando de grana. Então, eu vou mostrar 2 coisas para vocês que são muito importantes agora. Primeiro eu vou para o momento humano da coisa. Vou falar primeiro do lado humano da coisa. E depois eu vou levar isso aqui para investimentos. E eu vou desenhar isso aí para vocês, tá bom? Então, é um suquinho aqui. Gente, aqui na live a gente tem o soquinho. O soquinho é de quem participa da live, top. E esse símbolo aqui é o símbolo nosso de quem compartilha a nossa live. Então, quem puder clicar no aviãozinho e mandar para 3 amigos, tá bom? Que você não mandou ainda, é só clicar no aviãozinho, sobe uma lista, manda para 3 amigos que deveriam estar participando da live. Manda esse código aqui para eu saber que você mandou, tá? Então, o que acontece, primos? O que acontece? Quando está falando de modelo temporal, e você vai entender que isso aqui é muito importante para você conseguir entender a riqueza, você conseguir ter dinheiro de verdade, ou qualquer coisa na sua vida, existe um modelo de pensamento, tá? Que é o modelo da depressão. Então a gente só tem 3 tipos de pensamento, tá? A gente tem o pensamento do passado, a gente tem o pensamento do presente, a gente tem o pensamento do futuro. Então tem gente que vive só com a cabeça no passado, não é? Ai, na minha época, ai, no meu tempo, putz, aquilo que eu fazia, nossa, aquela namorada que eu tinha, nossa, aquele marido que eu tinha, nossa, não sei o que lá. Aí tem a pessoa que vive no presente. E tem a pessoa que vive no futuro. Nossa, porque eu não vou fazer nada na minha vida hoje, porque no futuro minha vida vai mudar, porque no futuro tudo vai acontecer. Não é? Então, a gente tem 3 modelos de pensamento. E a gente tem aqui o modelo da depressão. Modelo da depressão. E eu vou levar isso aqui para os investimentos, vocês vão entender. Então, o que é o modelo da depressão? O modelo da depressão é o modelo onde a gente vive 80% do tempo no passado. A gente vive 10% do tempo no presente. E a gente vive 10% do tempo no futuro. Tá bom? Isso aqui é o modelo da depressão. Quando a pessoa ela vive sempre uma nostalgia, se a pessoa ela é só nostálgica, cara, ela vai viver falando do passado. Então ela vai ficar assim, ai, na minha época tudo era tão bom, ai, como era bom, ai, não sei o que lá. Essa pessoa aqui, ela é uma pessoa que tem o modelo da depressão. Tem o modelo da depressão, entendeu? Só que isso daqui não é saudável. Lembra, a gente só pode ver no passado, presente e futuro. Isso aqui não é saudável, quando 80% do seu tempo está focado no passado. Só que aí você tem o modelo da ansiedade. Modelo da ansiedade. E o que é o modelo da ansiedade? O modelo da ansiedade é quando você vive mais ou menos 55%, tá, no futuro. Então você vive 55% no futuro. Aí você tem aqui mais ou menos 25% no passado. E
E aí você vive aqui os outros 20% no presente. Por que ansiedade? Porque você só fica pensando no futuro. Você só fica pensando no futuro. Então, o que vai acontecer? Tudo que você faz hoje é só para o seu futuro. Só, não, meu futuro. Não, mas as coisas vão mudar. Não, as coisas vão melhorar. Nossa, não sei o que lá. Só que o que acontece? O que acontece é que quando você começa a viver pensando só no futuro, você tende a não viver o presente. Você tende a não viver o presente. Entendeu? Então, o que começa a acontecer? Eu contei para você já uma vez, eu estava voando acho que há uns 2 meses atrás, chegou uma mãe para mim, me deu um livro, estava escrito assim: primo, o que dizer para uma mãe que não consegue aceitar o diagnóstico do filho? Estava escrito à mão e ela me deu uma caneta. E eu fiquei pensando, e aqui você tem um modelo muito claro, onde a pessoa só está pensando no futuro. Claro que é uma situação merda, eu nem sei como deve ser passar por isso, mas ela me pediu um conselho, não é? E as pessoas, elas vão morrer, as coisas vão acontecer, o futuro vai acontecer. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente só vive no futuro, cara, a gente esquece de viver o presente. Então, morreu. Agora, o grande problema não é você ter uma vida que terminou, não é uma coisa assim acontecer, é você não viver a sua vida. O maior problema é você não viver a sua vida. Por isso que eu digo que você não deve temer que a sua vida termine, você deve temer que a sua vida nunca tenha começado. Esse é o grande problema. Então, o que a gente viu? Tem o modelo da depressão, e você tem o modelo da ansiedade, que é a pessoa que vive muito focada no futuro. Então, o que é o saudável? O saudável é você passar grande parte do seu tempo no presente. Grande parte do seu tempo no presente. Isso é muito importante para você se manter lúcido nos seus grandes momentos de decisão. Sabe por quê? Porque você está numa reunião, business importante, e você está lá e sua cabeça está em outro lugar. Isso daqui vai funcionar? Não vai funcionar. Então você está lá tomando uma decisão de investimentos, sua cabeça está em outro lugar. Vai funcionar? Não vai. Você vai se ferrar, você vai se enganar. Então você está olhando para sua grana. E você, conforme você vai investindo mais dinheiro e você vai tendo mais conhecimento, a sua grana começa a oscilar mais. Ó, o Camarote está aí na live. Um abraço, Camarote, tamo junto. O Carlos também está na live. Uau! E aí, galera? Então, o que começa a acontecer? A galera tem que tomar uma decisão de investimentos e elas começam a ficar tão ansiosas que elas fazem cagada. Por quê? Porque quando elas começam a ficar ansiosas, elas se sentem quase que na obrigação de movimentar o dinheiro delas. Se isso não acontecer com você, vai acontecer. Toma cuidado. Você está olhando para o seu dinheiro, você vê seu dinheiro movimentando. E o seu dinheiro começa a oscilar. E tem momentos que ele oscila demais. No mês passado, a minha carteira, se eu não me engano, ela oscilou 17% para cima. Ou 16% para cima. Alguma coisa assim, não é? Só que quando as pessoas leigas veem uma oscilação dessas, o que a gente costuma fazer? A gente se sente quase que obrigado a movimentar. Eu preciso mexer alguma coisa. Não é? Você pode ver que as pessoas que estão começando a investir, elas tendem a movimentar muito mais a carteira de investimentos delas. Porque elas olham para a carteira delas, está se mexendo e elas quase que se obrigam a movimentar o patrimônio delas. Ah, não, subiu demais, vou vender. Ah, não, caiu demais, não sei o que lá. Ah, não, vou mexer. Só que aí você pergunta por que essas pessoas estão tomando decisões, elas não sabem. Ontem eu estava numa palestra e eu conversei com milhares de pessoas. Uma delas falou assim, eu estava no aeroporto, eu estava voltando de Fortaleza e que, aliás, diga-se de passagem, cheguei aqui 00:30 quase em casa. Matou aqui. Depois de acordar ontem 3 da manhã para ir para Fortaleza e fazer a live do aeroporto. E aí o que acontece? Chegou uma pessoa no aeroporto para mim e falou assim: puta, Thiagão, perdi 300 mil em Bitcoin. 300 mil em Bitcoin. Só que tem uma pergunta que eu cansei de fazer, porque sempre que eu faço, as pessoas elas me odeiam. Eu cansei de fazer essa pergunta aqui, então eu faço só quando eu realmente estou num momento propício para isso. Mas a pergunta geralmente é assim, ó, cara, mas qual o fundamento disso? Por que você comprou Bitcoin? E por que você vendeu Bitcoin? Não é? Porque as pessoas elas não têm argumentações plausíveis do porquê elas fizeram isso. Eu estou falando de Bitcoin, isso aplica a tudo. As pessoas compram ações, eu falo, por que você comprou essa ação? Por que você vendeu essa ação?
E as pessoas, elas confundem preço com valor. As pessoas confundem preço com valor. O leigo, o investidor leigo, ele gosta de ficar falando de preço, ele gosta de ficar olhando para preço. Então ele vê o preço oscilando. É isso que ele faz. Ele vê o preço, ele fala, nossa, meu Deus, o preço subiu, eu preciso vender. O preço caiu, eu preciso vender. Cara, vamos falar do Warren Buffett. O Warren Buffett, ele é dono da Berkshire Hathaway, ok? Ele é o CEO da Berkshire. A Berkshire, ela tem posições muito grandes em várias ações. Então ele tem lá, acho que, sei lá, 55 bi de dólares, eu não sei se é isso exatamente, em ações da Apple. Você tem, a segunda maior posição dele é num, qual que é o banco? Qual que é o banco que ele tem? É o Bank of America. Aí ele tem posições gigantes em Wells Fargo, tem posições gigantes em Amex, na American Express. Então, ele tem um monte de posição grande nisso tudo. Então, o que o Warren Buffett está olhando? Ele está olhando para o valor dessas coisas. Ele está olhando para o valor. E mesmo ele sendo mais velho do que a maioria de vocês, e aliás eu acho que para o preço, os investidores profissionais olham para o valor das coisas. Só que quando você olha para o valor das coisas, o mercado ele é meio maluco. Então às vezes você precisa de tempo até que o valor se transforme em preço. Então às vezes você precisa de tempo para isso, né? Então toma cuidado, porque quando a gente vive no modelo da depressão, no modelo da ansiedade, a gente só faz cagada com a nossa carteira de investimentos. A gente só faz cagada. Porque se a gente ficar vivendo só o futuro, eu vou me ferrar porque eu vou ficar ansioso. E quando você fica ansioso, sabe quando você começa a querer tirar o cu da cadeira? Você fica, caraca, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar uma decisão. Já sei, eu vou vender isso aqui, foda-se. Aí você vende. Aí você fala, por que você vendeu? E a pessoa fala assim, cara, se ela subiu demais. Aí você pergunta assim, o que é subir demais? Poxa, você tem ação aí que subiu 10 mil %? Por que 10% é subir demais? Por que 20% é subir demais? Ou então cai 5%, a pessoa vende, só por que você vendeu? Caiu, mas e aí? Mas caiu o preço ou caiu o valor? Não é? Então as pessoas elas têm que tomar muito cuidado, porque elas cometem cagadas na maioria das vezes, tá? Vamos lá. Agora, então como a gente falou que o importante é você estar lúcido, é você estar focado no presente, e aliás, uma boa forma de você focar no presente é você fazer meditação. Tem muita gente que faz meditação. Por que a meditação ela é boa? Porque quando você fecha o olho, você respira, você foca na sua respiração, você vai ter um monte de coisa ao seu redor que vai querer te ferrar. Sua cabeça vai começar a imaginar um monte de coisa, vai falar assim, nossa, como será que está minha mãe? Como será que não sei o que lá? Nossa, que frio, ai, que barulho é esse? E você começa a focar na sua respiração, sempre na sua respiração. E quando você faz isso, começa a focar no presente. Você começa a focar no seu presente, tá? Então essa é uma boa forma de você exercitar, viver o presente, ok? Agora, quando a gente está falando de uma ação, o que a gente precisa saber? Tem uma estratégia que eu uso e que ela é muito, tem se mostrado muito vencedora para o longo prazo, tá? Amor, você consegue me ajudar só a apagar ela de novo, por favor? Que é o seguinte, você tem uma coisa chamada rebalanceamento. Nos próximos dias eu vou ajudar vocês a saber como você pode escolher uma ação, como você pode escolher um fundo imobiliário, como você pode escolher um investimento de renda fixa, como você pode escolher o melhor título público, como você pode montar sua estratégia de investimentos, como você pode se preparar para o longo prazo, como você pode fazer tudo isso. Eu vou te ajudar, mas hoje eu vou falar de um conceito para você poder investir a sua carteira como um todo. Então eu vou falar de um conceito que eu uso na minha carteira, eu vou fazer uma introdução, depois eu vou explicar sobre a minha carteira. Tá bom? Então, vamos lá. Posso ir? Se liga. E você vai ver como que é importante você focar no presente, tá? Então, vamos lá. Imagina que eu tenho aqui uma pizza, ok? O que é essa pizza? A pizza, ela é a minha carteira de investimentos. Eu tenho 50%, isso daqui é hipotético, tá? Supõe-se, eu tenho 50% da minha carteira em renda fixa, ok? Renda fixa. Aí vamos supor que eu tenho 50% da minha carteira em renda variável, ações, tá? Vamos supor que a minha carteira está assim. O que vai acontecer? A renda variável, ela tende a oscilar mais. Ela oscila mais, naturalmente.
Então, se a gente passa por um ano em que a bolsa subiu muito, o que vai acontecer com essa pizza? Essa pizza, ó, ela pode fazer isso daqui, ó, que é cenário de bolsa em alta, bolsa alta, ou ela pode passar por isso aqui, ó, bolsa baixa. Então, se as ações que eu tenho, que representam metade da minha carteira, começam a subir muito, o que vai acontecer com a minha carteira? Ela vai fazer mais ou menos isso daqui, ó. Ok? Então eu vou ter, por exemplo, 75% em renda variável e 25% em renda fixa. Quando a bolsa sobe. Agora, quando a bolsa cai, o que acontece? Acontece exatamente o oposto. Eu tenho, por exemplo, 25% em renda variável e 75% em renda fixa. Concorda? Se eu tenho metade e a bolsa sobe, a parte de ações fica mais representativa. Se eu tenho metade e a bolsa cai, a minha parte de ações ela fica menos representativa. Renda variável, ok? Então, o que é uma estratégia que as pessoas podem fazer para não cometerem burradas? Porque a gente vive muito ansioso muitas vezes quando a gente começa a investir, tá? E esse é um dos grandes problemas, porque o que acontece, né? A gente tem basicamente um gráfico da crise, né? Como que acontece? A bolsa está barata, sobe, aí realiza, sobe, aqui entra o grande público, aí a bolsa está cara, aí ela cai. E nesse momento aqui, o grande público sai. Então aqui o grande público entra, e eles entram gananciosos, porque eles estão pagando caro, e eles estão comprando só porque a bolsa subiu. E aqui o grande público sai, porque eles estão medrosos, eles estão com medo. Então eles compram caro e vendem barato. Por quê? Ansiedade. E aí depois isso daqui é um ciclo, né? Então começa aqui de novo, e aí eu compro aqui. Então as pessoas fazem sempre o inverso. Então quando a gente está falando desse cenário, quando a gente tem metade da nossa carteira em renda fixa, metade em renda variável e a bolsa sobe e eu tenho mais bolsa, e a mesma coisa se aplica ao contrário, primeiro, como que eu vou prever quando a bolsa vai subir ou cair? Você tem vários indicadores, mas é impossível você prever. É impossível você prever qual é o momento certo, o que vai acontecer exatamente. Então o que você pode fazer? Você pode rebalancear a sua carteira de investimentos. O que é rebalancear? Você pode pegar isso daqui e uma vez por ano, por exemplo, você, como a sua estratégia é 50-50, uma vez por ano você rebalancear. Então, nesse ano aqui a bolsa subiu muito, então você vende uma parte, por exemplo, para você ficar 50-50. E se você rebalancear aqui, o que acontece? Você geralmente vende bolsa quando ela está mais para cá, mais cara, e quando a bolsa cai aqui, como você tem muita renda fixa, você usa para comprar ações. Então você rebalanceia ela para você ficar 50-50. E geralmente você faz isso depois de uma crise. Então geralmente você faz isso depois disso. E aí você está comprando barato. Então, de tempos em tempos, se você aplicar uma estratégia de rebalanceamento, o investidor leigo ele tende a ter resultados bem legais. Só que qual que é o ponto positivo disso? O ponto positivo é que quando você tira a sua cabeça, seu emocional disso daqui, e você começa a usar uma metodologia, você começa a ser racional com as coisas, você começa a tirar a sua ansiedade de cena, porque você está aplicando uma metodologia, algo que é racional. Tá bom? Agora, isso daqui é a teoria. Na prática, vocês sabem que a teoria é outra. Na prática, a teoria é sempre outra, não é? Na prática, quando a bolsa sobe muito, eu não tendo a ficar vendendo bolsa, porque você tem imposto envolvido, tem técnicas que você deve usar para bater imposto, rebalanceamento através de aportes que você faz, não é? Agora, quando cai aqui a bolsa, aí eu uso para comprar. Mas eu acabo rebalanceando aqui com aportes, tá bom? Eu divido a minha carteira em 4 partes, né, de mais ou menos 25%. Geralmente eu divido minha carteira em 4 partes, minha carteira pessoal de investimentos. Então aqui eu tenho ações no Brasil, aqui ações nos Estados Unidos, aqui eu tenho
caixa, que seria investimento em renda fixa, e aqui eu tenho fundo imobiliário. Certo? E tem isso daqui. Um quarto. Ações no Brasil, ações nos Estados Unidos, fundo imobiliário e caixa. Tá? E o que eu faço aqui? De tempos em tempos, se a bolsa sobe, ações no Brasil vão subir, ações nos Estados Unidos geralmente sobem, fundo imobiliário ele fica estável ou sobe. Então o que eu faço? Essa posição vai ficar muito relevante na minha carteira. Então eu tendo a rebalancear. Quando a bolsa passa por uma crise, é incrível o que acontece, porque a minha posição em caixa ela fica sólida, fica estática. Então, como eu vou perder dinheiro em ações e fundo imobiliário, mas eu tenho muito caixa, no momento de crise, eu vou usar para comprar mais coisas. Certo? Então, não tem nada pior do que você passar por uma crise sem caixa. Porque se você não tem dinheiro em caixa, o que acontece com você? Você vira um torcedor, você vira emocionado. E se você vira emocionado, você vai ficar ou depressivo ou ansioso. Tá? Principalmente se você não entende o que você comprou, ou enfim. Obviamente o investidor mais profissional é diferente, ele entende totalmente o valor do que ele comprou, é um pouco diferente. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até o investidor profissional, imagina o seguinte, você é investidor profissional, tá bom? Ok. Aí, eu te dou R$1 milhão, esse daí é todo o seu dinheiro. Você tem uma família, você tem uma criança, você tem 2 crianças, você tem 3 crianças, você tem uma esposa, você tem um monte de gente dependendo de você. E você vai investir esse R$1 milhão e você precisa de resultado. Você é profissional. Você não vai ficar emocionado? Você não vai ficar com medo? Você vai ficar com medo, porque esse é todo o seu dinheiro. Por isso que, não importa como profissional você seja, se você não tiver um dinheiro em caixa, no momento de uma crise, o bicho vai pegar. Eu já passei por crise e quem passou por crise sabe como que é. O bicho pega, tá bom? E o Warren Buffett, o que ele faz hoje? Se você for olhar, o Warren Buffett, ele tem mais de 100 bilhões de dólares em caixa. E aí, a bolsa nos Estados Unidos, ela bombou nesse período. Será que o Warren Buffett é um idiota? Bom, eu não diria que ele é um idiota. Muita gente pode ser idiota. Dificilmente o Warren Buffett vai ser um cara idiota. Não é mesmo? Tá? Ok? Então, o que a gente tira disso? Pessoal, cuidado. Não seja uma pessoa emocionada. Foque, exercite hoje no seu dia, estar presente. Então, aconteceu qualquer coisa, você está conversando com alguém, esteja lá naquele momento. Porque não adianta nada você ficar em outra coisa. Não adianta nada. Você está sentado ali, foca no momento presente, ok? Foca no momento presente, tá bom? Olha o Rick Chester. Pegou a visão aí, Rick, para investir? Pegou a visão ou não pegou a visão, Rick? Precisamos encontrar aí, cara. Estou com saudade. Partiu o aeroporto, é isso aí, cara. Muito bom. Primos, seguinte, vou mandar para vocês então os slides aqui dos modelos de ansiedade, depressão, etc. O rebalanceamento eu não vou mandar para vocês, enfim. A não ser que vocês querem uma foto, eu vou tirar uma foto disso daqui, então vou mandar para vocês, tá? E amanhã a gente vai aprofundar. Existe a possibilidade de amanhã ser a live com a Anitta, tá? A gente está vendo a agenda dela. Existe a possibilidade de amanhã ser a live com a Anitta, ok? E falar sobre o lado empreendedor dela, tá? Que é incrível, eu já conheci, já conversei com ela. Então, provavelmente vai ser amanhã, mas ela vai confirmar, porque ela está em Paris, vai fazer enfim, não posso falar, né? Eu não sei se eu posso, na verdade, mas enfim, ela tem um compromisso lá e a gente vai ver se a gente coloca para amanhã. Se não for amanhã, aí a gente vai tentar quarta-feira, tá bom? Mas enfim, manter vocês informados pelos stories, pelo feed. Vou tirar uma foto, vou mandar para vocês no grupo do Telegram, tá bom? Isso daqui que eu fiz e os slides. Primos, agora o que eu peço para vocês? Bom, todo mundo que puder compartilhar a live eu agradeço para um caramba. Isso é muito importante para mim, tá? Eu vou postar a frase no feed agora. Queria que todo mundo fosse lá, desse soquinho, marcasse uma pessoa ou 2 pessoas, tá bom? E todo mundo que fizer isso vai estar participando do sorteio. Vai participar do sorteio que tem hoje. Hoje é o livro Outliers e um par de ingressos para o evento no domingo. O evento está chegando, gente. Ó, quem não marcou o seu lugar ainda, quem não marcou o seu lugar, quem não confirmou a sua presença, faz isso daí.
vai lá no site, confirma a sua presença, senão você vai chegar no dia, tá ferrado, não vai ter lugar. Ok? Primos, tamo junto, vou postar agora no feed. Valeu!